eu quero te contar como eu faço para equilibrar da melhor forma possível a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Lembrando que aqui a primeira coisa que a gente tem que ter alinhado, tá? Você tem que se comparar com você. Não adianta você se comparar comigo, com os meus privilégios, com o meu estilo de vida, com o meu trabalho, com a minha rotina. Eu, Giovana, de hoje, dia 23 de janeiro de 2026, eu posso me comparar com a Giovana de novembro de 2025, com a Giovana de julho de 2025. Eu não posso me comparar com você e eu não posso me comparar, por exemplo, com a rotina da Virgínia. Você concorda que não é uma comparação justa? Então tá bom. Tendo isso como princípio, eu vou te contar o que eu faço para conseguir ter a melhor forma, o melhor tipo de equilíbrio entre desses dois âmbitos da minha vida. A primeira coisa que a gente tem que entender, inclusive é um papo que eu tenho muito com a minha psicóloga, é que assim, a gente não precisa ter equilíbrio, a gente tem que ter prioridade. E com isso, você precisa entender das atividades e das coisas que você faz todos os dias, o que faz sentido pra você ou não, o que é prioridade pra você ou não, o que é mandatório, o que você não pode deixar de fazer. Vou te dar um exemplo extremamente besta, mas que acontecia comigo. No ano passado, eu assistia MasterChef todos os dias. Tudo bem? Tudo bem. Eu dedicava ali 30 minutos do meu dia pra assistir MasterChef porque era uma coisa que me deixava feliz, era uma coisa que me supria. Mas aí chegou um momento que, com o CLT, com criação de conteúdo, com mentoria, com alunos e tudo mais, eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais fazer isso. E aí eu tive que colocar na balança o que é prioridade pra mim e o que não é prioridade pra mim, o que eu posso abrir mão. Hoje, por exemplo, eu não assisto mais MasterChef. Hoje, por exemplo, eu não tenho o hábito de assistir série. E eu sei que pra algumas pessoas isso faz parte e é uma coisa que você não quer abrir mão. E tá tudo bem. O que você precisa entender é quais são os pontos que você não quer abrir mão na sua vida. Uma coisa que é importante. Hoje eu tenho 24 anos. Eu entendo que as pessoas mais jovens, isso do meu ponto de vista, a gente tem aquela sede de vencer. Você quer mudar o mundo, você quer alcançar um monte de coisa, você quer fazer várias coisas. E eu quero usar esse gás que eu tenho hoje, essa energia, essa vontade, essa fome de mudança pra trabalhar mais agora, pra daqui 10, 20 anos, eu ter um conforto e uma liberdade financeira que me permita trabalhar menos. Então, hoje eu tenho muito claro que o trabalho, o esforço é uma prioridade dentro da minha vida. E eu sei que isso vai ser um esforço maior num curto período de tempo. Entendeu esse ponto? Alinhado com isso que eu acabei de falar, que a gente não precisa ter equilíbrio, a gente tem que ter prioridade. Uma coisa que me ajuda muito é ter uma agenda única. Inclusive, eu uso uma agenda física, tá? Adoro automação, dashboard, Power BI, mas eu gosto de agenda física. E a minha agenda, ela é única. Até porque a Giovana que tá aqui gravando esse vídeo pra você é a mesma Giovana que trabalha, é a mesma Giovana que amanhã vai ter que acordar cedo pra fazer um exame. Então, isso é uma coisa que me ajuda bastante, porque aí eu já consigo separar um horário na minha agenda pra executar uma atividade específica e uma área da minha vida não vai cobrir a outra, tudo bem? Então, ter uma agenda específica e única pra esses dois mundos. Outra coisa que também me ajuda muito é ter blocos de tempo bem estabelecidos. Então, por exemplo, eu sei que eu acordo, eu não gosto de trabalhar assim que eu acordo. Nossa, Giovana, mas peraí, como assim? Eu não gosto. Eu gosto de acordar, eu gosto de fazer meu caderno da gratidão, eu gosto de fazer a minha leitura, eu gosto de ouvir uma musiquinha. E aí sim, depois eu começo a trabalhar, entende? Isso eu faço todos os dias? Não. Mas em 95% dos dias eu sei que essa é a minha prioridade. E eu sei que o bloco da primeira hora do meu dia vai ser dedicado a mim, à minha vida pessoal, ao meu desenvolvimento, ao meu caderno da gratidão, aos meus objetivos. Da mesma forma que eu das 8 às 6 trabalho, eu sei que chega no momento 6 da tarde, eu fecho o bloco de trabalho e aí eu vou focar na Giovana pessoal. Eu vou fazer minha academia, eu vou fazer minhas gravações, eu vou entrar em outro ambiente. E eu não deixo nenhuma dessas ações se sobreporem. Eu não vou trabalhar 8 horas da noite. E eu não vou acordar às 7 horas da manhã e vou trabalhar, entendeu? Eu tenho blocos de tempo muito bem estabelecidos. Preciso trabalhar? Beleza, eu vou trabalhar das 8 às 6. Preciso cuidar de mim? Eu sei que eu vou fazer isso depois das 6, porque eu tenho certeza que depois das 6 eu não vou estar trabalhando, entendeu? Hoje eu, né, como eu te falei, dentro da minha rotina eu consigo ter esses blocos de tempo muito bem definidos. E isso me ajuda a ter um equilíbrio e uma prioridade melhor entre esses dois âmbitos da minha vida. Outra coisa que também me ajuda bastante é que assim, no ano passado eu sentia que eu ficava numa angústia, numa ânsia de esperar o final de semana pra viver. Eu trabalhava a semana inteira, meu Deus do céu, que cansada, esperando o sábado, esperando o descanso do domingo, esperando pra fazer alguma coisa diferente. E o que eu comecei a fazer no meu dia a dia, né, na minha semana, é começar a fazer
coisas diferentes durante a semana para não esperar o final de semana para viver. E não ficar a semana inteira somente focada em trabalho, entendeu? Eu tô falando pra você que eu vou na balada de segunda a segunda toda semana? Não é isso, meu amor. Vamos lá, vamos ponderar aí. O que eu tô falando é, por exemplo, antes eu só agendava uma aula diferente de final de semana. Agora eu faço um hot yoga de quarta-feira, uma vez no mês, mas é uma coisa diferente. Hoje eu tenho, por exemplo, se lança um filme legal, pô, eu vou assistir o filme numa quinta-feira à noite, não preciso esperar o sábado pra viver, entende? Então, fazer essas coisas, ter essas pequenas doses de dopamina e de prazer ao longo da semana, me ajudam a ter um equilíbrio e entender que eu não vivo em função do meu trabalho. Por mais que hoje o trabalho seja, sim, um pilar extremamente importante na minha vida, eu não vivo em função disso e eu consigo, sim, incluir outras coisas dentro da minha rotina para não ficar só focando em trabalho, só ser aquela pessoa que você senta pra conversar e só sabe falar de trabalho, entende? Então, para fazer uma recapitulação, imagina que amanhã você quer mudar alguma coisa na sua vida. Qual é a minha sugestão? Primeira coisa, entende dentro das ações que você faz durante o dia o que é prioridade e o que não é. O que você está disposta a abrir mão e o que não está. Lembrando que você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você gosta. Depois disso que você identificou as suas prioridades, tenha uma agenda única entre vida pessoal e vida profissional. Defina blocos de tempo e realmente respeite esses limites que você está impondo. É muito importante você impor limites até para você conseguir atingir os seus objetivos, entender que você está avançando e realmente entender e enxergar a sua evolução. E você só vai conseguir se você tiver um objetivo bem definido e um tempo bem definido para você investir. Por exemplo, internet. Eu sempre tive, falando sobre mim, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar com a internet e eu sei que eu preciso ceder alguma coisa para investir esse tempo. Então, por exemplo, eu sei que sábado de manhã para mim é dia de trabalhar e antes não era. E tá tudo bem. Hoje eu estou disposta a ceder o primeiro tempo do meu sábado, o primeiro bloco do meu sábado para criação de conteúdo, porque eu sei que no futuro eu vou colher frutos disso, entende? Então é por isso que você tem que entender quais são as suas prioridades ou não. Então, entender as suas prioridades, ter uma agenda, segmentar os blocos de tempo e, se você tiver disponibilidade, tentar trazer um pouco de prazer e lazer para sua rotina de segunda a sexta. Isso considerando que você trabalha de segunda a sexta, né? Então, sei lá, tentar, Giovana, não consigo ir no cinema. Tudo bem, assistir um filme de quarta-feira, fazer uma janta diferente. Eu não sei o que você gosta de fazer. Gosta de fazer crochê, você gosta de pintar, não sei. Tentar fazer alguma coisa para você ter aquele momento de desfrutar que a gente tem de final de semana, trazer isso pra dentro da semana. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quer que eu traga mais assuntos como esse, por exemplo, como eu cuido da minha saúde mental, como eu entendo o que eu quero e não quero fazer no trabalho, enfim, comenta aqui. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até o próximo vídeo.